Olá pessoal, eu me chamo Juarez Machado e vamos dar início a mais uma aula sobre funções. Na aula de hoje, vamos falar sobre gráfico do segundo grau. O que precisamos saber sobre o gráfico do segundo grau? Primeiro, precisamos saber que o gráfico é uma parábola, tá? E como a gente vai visualizar o comportamento desse gráfico? A gente vai olhar como, assim como a função do primeiro grau, vamos olhar para o coeficiente A da minha função, tá? Como assim? Se o A for maior que zero, ou seja, positivo, ele será convexo para cima, ou seja, o gráfico vai estar sorrindo. E se o A for menor que zero, ou seja, negativo, o meu gráfico vai estar triste, ou seja, convexo para baixo, tá bom? Positivo, pensamento positivo, vai estar sorrindo. Pensamento negativo, vai estar triste. Vamos aqui um exemplozinho rápido. Digamos que eu tenho a função f de x, 2x ao quadrado, mais x, mais 4. Eu tenho essa função aqui. Eu vou olhar para o coeficiente a. O 2, ele é maior que zero. Então, ele vai ser um gráfico feliz. Já nesse outro caso, digamos que eu troquei aqui só o sinal, tá? Vou usar a mesma função, troquei só o sinal do coeficiente a. Menos 2 vai ser o quê? Menor que zero. Então, ele vai ser um gráfico triste, tá? Convexo para baixo. Tranquilo? Belezinha? Fácil, fácil, né? Vamos para o próximo tópico. Bom, só retornar aqui rapidinho. Peraí, pronto. Um detalhe que eu esqueci de falar, que é o seguinte. Eu já tinha falado nas aulas passadas que a função do segundo grau, eu vou ter duas raízes, né? Geralmente eu vou ter duas raízes. Essas duas raízes vão estar tocando o quê? No eixo x, tá bom? São os coordenados, são os números, os valores de x, tá? Digamos que são esse ponto e esse ponto aqui, que eu não sei, né? É só um exemplo, tá? E eu vou ter um terceiro ponto aqui, indicando o quê? O vértice, vai ser o vértice dessa minha parábola, tá? Assim como na convexa, para baixo, eu também vou ter um vértice, tá? A diferença é que aqui vai estar lá embaixo e aqui vai estar lá em cima, tá? Como assim, professor? Esse vértice é o valor, nesse caso aqui, quando convexo para cima, tá? Esse vértice aqui está lá embaixo, tá? Ele indica o quê? Que esse daqui vai ser o último ponto, a última coordenada, onde ele vai retornar, ele vai subir, tá bom? Ele vinha descendo, 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 chegou ao seu mínimo, o seu valor mínimo, e daqui ele subiu. Então, esse mínimo eu vou ter como o vértice dessa minha parábola, tá? Seria o valor mínimo. Já nesse caso, com o vértice lá em cima, ou seja, no convexo para baixo, o que acontece? Eu fui subindo, 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 chegou o máximo dele, que é o vértice, daqui eu vou descer. Esse máximo, como eu já estou dizendo, é o máximo que esse vértice vai subir, tá? Esse gráfico vai subir. Chegou aqui, ele vai descer, tá? Então, temos aqui o máximo do meu gráfico, da minha função. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico. Professor, como montar o gráfico? Certo. Fácil. Primeiro, nós temos que calcular as raízes. Nas aulas passadas, eu já expliquei. Você vai usar o quê? Bhaskara, tá? Para encontrar
o valor de x, tá bom? Geralmente são 2. Segundo passo seria o quê? Calcular os vértices, ou seja, se for convexo para cima, vou pedir o mínimo. Se for convexo para baixo, vou querer o máximo. Aqui eu vou calcular, tá bom? E eu vou ter essa coordenada desse ponto, desse meu vértice. É só aplicação de fórmula, tá bom? Aqui seria o gráfico, ó. Esse x1 e o x2 são as minhas raízes, tá? Do meu gráfico, digamos, da minha função. Digamos que eu tenho essa função aqui e daqui eu encontrei essa e essa raiz, tá bom? E aí o vértice eu encontrei como? Usando essa fórmula. Encontrei o vértice dele, aqui no caso é o mínimo, tá bom? A coordenada y, o valor de y, o valor de x e o valor de y, tá bom? Aqui eu encontrei essa coordenadazinha. E esse C, professor? Esse C é o ponto em que vai tocar, onde esse gráfico vai tocar no eixo Y, tá? É bem simples, não precisa nem calcular nada. É só olhar para o coeficiente C, tá bom? No caso aqui, a coordenada desse ponto C vai ser x0. O x vai ser 0, já que vai estar em cima do eixo Y. E o Y vai ser o próprio C, tá? Coordenada C. Tranquilo? Fácil, fácil. Vamos lá para o próximo tópico. Temos um exemplo aqui bem prático, tá? Onde a gente vai resolver. Eu tenho aqui a minha função, tá? E aí eu vou seguir uns passos para poder resolver e montar esse meu gráfico, bom? Primeiro a gente vai ter que tirar o que é as raízes. Mas antes das raízes a gente tem que identificar quem é o A, quem é A, o B e o C. O A, coeficiente A, eu tenho que não tem nenhum número aqui, então é 1. O B, menos 5. E o C, mais 6. Já tem os meus coeficientes, então é só aplicar aqui na fórmula, tá? É só aplicar na fórmula. Então, facinho. Já para adiantar, eu sei que esse valor aqui vai ser o B, não é? É o B. Então, aqui já resolvendo, 5 ao quadrado ele vai estar negativo. 5 ao quadrado vai ser 25. Menos 4 vezes o A, que é 4. E 4 vezes 6, que é 24. 24 menos 25 menos 24, eu sei que é 1. Já encontrei o meu delta, tá? Para facilitar aqui rápido. Aqui, vou substituir novamente, onde tem B, o delta, que eu já encontrei, e o A. No caso, o B, eu já tenho um sinalzinho aqui da fórmula. O meu B na minha função é negativo, eu vou botar entre parênteses. Mais ou menos raiz de 1, tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2, né? Que é 2. Aqui, menos com menos vai dar mais, e a raiz, mais ou menos, da fórmula, a raiz de 1 é 1. Tudo isso dividido por 2. E aqui eu vou ter o meu x1 e o x2. O x1, vou fazer a soma. 5 mais 1, 6. Dividido por 2 é igual a 3. Já encontrei a meu primeiro valorzinho, minha primeira raiz. Já o segundo vai ser o negativo. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, eu tenho que é 2. Está aqui as minhas raízes. Mas como é que eu vou representar isso aqui no meu gráfico?
esse primeiro ponto, deixa eu escrever aqui, esse primeiro ponto aqui, quando o x for 3, o y é 0. Por quê, professor? Porque aqui eu igualei a 0. O meu y aqui vai ser 0, tá? Quando isso for 0, eu vou ter essas raízes, tá? Ou seja, em outros termos, quando eu substituir esse valor aqui, ele vai dar igual a 0. Se eu substituir esse 2 no valor de x aqui e resolver, vai dar também igual a 0, tá? É só igualar a 0 aqui. Meu outro ponto, quando o meu x for 2, o y é 0. Digamos que seja aqui e aqui, tá? Aqui seja o 2 e aqui seja o meu 3, tá bom? Como é o x, ele vai estar em cima do eixo x e o y, então vai ser no próprio eixo x, tá bom? Agora vamos encontrar o vértice dessa minha parábola. Ah, um detalhe, aqui eu nem analisei, né? Aqui como ele é positivo, ou seja, o A é maior que 0, eu já sei que meu gráfico vai ser, ó, para cima, vai estar sorrindo, tá bom? Mas aí eu preciso encontrar aqui o meu mínimo, tá? O meu vértice mínimo. Então eu vou encontrar usando essas fórmulas aqui. O x do vértice, eu vou ter b. Esse menos já é o menos da fórmula. Como esse b é negativo, eu vou colocar ele entre parênteses, tá? Dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Menos com menos, mais. Então vai ser 5 sobre 2. Já encontrei o x e o y. O delta, esse menos é da fórmula, o delta é 1. O a é 1, 4 vezes 1 dá 4. Então já encontrei meu outro vértice. Tá? Já encontrei o meu outro vértice. Então esse daqui, o vértice, as coordenadas desse meu vértice vai ser 5 sobre 2 e menos 1 sobre 4. Tá? Meu y é negativo, digamos que ele seja bem aqui. Tá? Digamos que ele seja bem aqui. Eu não estou botando ele em escala não, tá bom? Digamos que ele seja bem aqui. E esse meu valor vai ser bem no meio, vai ser o ponto médio entre 2 e 3 aqui. Vai ser bem aqui, ó. 5 sobre 2. Então, ó, eu vou traçar a minha parábola. Aqui é meu vértice, ó, o encontro, o x e o y, bom? O vértice. E o meu ponto C? Meu ponto C vai ser o quê? É só olhar aqui, ó, para esse carinha. Esse daqui é o y. Então aqui, quando o x for 0, isso aqui for é 6. Então vai ser bem aqui, onde a minha parábola vai tocar no eixo y. Só isso. Realmente são vários cálculos, tá? Mas é só aplicação de fórmula. Montar o gráfico é bem simples. E então é só isso. Não tem muito o que fazer, tá? Uma outra coisinha que eu queria, uma observação. Deixa eu criar aqui uma nova. Uma observação que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Com relação ao delta, tá? Com relação ao delta, seguinte, quando ele for maior que 0, quando ele for menor que 0 e quando ele for igual a 0, tá?
Quando ele for maior que zero, ele terá duas raízes. Quando ele for menor que zero, ou seja, negativo, não terá raiz, não existe, tá? Vai ser indeterminado, tá bom? E quando ele for igual a zero, só haverá uma raiz. Show? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, eu digo que ele não existe, esse é um indeterminante, porque aqui a gente vai estar trabalhando com números complexos, mas não é o nosso caso, tá bom? A gente não vai trabalhar com números complexos. Então, isso vai trabalhar quando tiver o delta maior que zero, ou delta quando for igual a zero. Tranquilo? Show! Isso aqui é só um detalhe, só uma observaçãozinha, tá? É só uma dica. Tranquilo? Então, é isso. É o que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Finalizamos aqui. Espero que vocês tenham fazendo os exercícios. Façam os exercícios, pratiquem bastante, tá? Eu sei que é muito detalhe, é muita observação, mas isso vai ser fixado bem na sua cabeça quando você estiver fazendo exercício, tá? Quando vocês fizerem, quanto mais exercício vocês fizerem, mais craque, mais férias vocês vão ficar, tá? Nesse conteúdo, nessa matéria. Beleza? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Valeu!